Olá, pessoas LGBT 50+, veteranos. Aqui quem está falando é o Luiz Baron, criador do canal Tô Passado. Vamos voltar para a questão da orientação sexual? Sim. Então, orientação é sua bússola, certo? Sim. É isso. Quando alguém fala para mim, inclusive, o que é orientação sexual? Eu falo, é como você se orienta. Sim. Eu me oriento como gay. Então, isso tem uma Sim. orientação na minha vida, inclusive. Isso tem um impacto na minha existência bastante forte. Tem gente que passa uma vida tentando ser feliz dentro da sua orientação sexual. Você quer dar um nó na cabeça de uma empresa, se você for fazer alguma palestra assim, te perguntarem isso, pergunta para quem está te perguntando qual é a orientação estratégica dele. É uma orientação também. Pois é. Estratégica da empresa. Certo? Só que a orientação estratégica da empresa, ela pode mudar. A minha não. É verdade. Tá certo. Boa colocação. A minha orientação é uma coisa, é algo intrínseco da minha existência. Sim. Boa colocação. Ela é tão intrínseca quanto a identidade de gênero. Uhum. Certo? Eu sou um homem cis gay. São duas coisas que eu sou e que são intrínsecas da minha pessoa. Sim. Não vão mudar. Por mais que eu tente, por mais que o pastor Zezinho da esquina queira me mudar, eu não vou mudar. Você pode até ser forçado ou até se forçar a um comportamento diferente, mas que vai totalmente contra a sua orientação. Sim, mas vai ser uma bicha infeliz, né, para falar o português. Total. Então, gente, a palavra bissexual, por exemplo, também faz parte da orientação. E bissexual acho que é um conceito bem tranquilo de entender, apesar das pessoas, em geral, não enxergarem a bissexualidade direito. Há um grande preconceito com as pessoas bissexuais dentro das LGBTs também. Certo? Porque normalmente alguém fala, o cara é bi. Não, ele só tem medo de assumir que é gay. Não. Uma pessoa pode ser bissexual. Sim. Ela pode sentir atração por ambos os sexos, pode sentir afeto, amor, afeto no sentido de desejo afetivo, né? Por ambos os sexos e por ambas as identidades também. Porque não significa que a pessoa bissexual ela vai só se apaixonar por um homem ou uma mulher. Ela pode se apaixonar por um homem trans, por uma mulher trans. Enfim, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Hoje a gente não usa chamar mais as mulheres de gay. A gente chama de lésbica. Lésbica. Eu estava vendo isso agora na Exatamente, porque é uma questão de afirmação mesmo de um grupo, né? O gay sempre foi muito predominantemente masculino. Então, quando você inseria, era quase uma forma excludente de tratar as mulheres, né? Hoje elas se identificam como lésbicas e querem ser identificadas assim, né? Então, aí, agora a gente chegou no gay, que você falou no gay, que é algo que a gente conhece, certo? Sim. E aí, a gente vai voltar a fazer essa relação entre orientação sexual e identidade de gênero, tá? Eu tive uma experiência com um homem trans. Sim. Eu deixei de ser gay? Não. Eu me encantei com a identidade dele. Ele é um homem. Sim. Certo? Então, o gay é o rapaz, o homem, vamos falar em homem, que se interessa sexualmente, afetivamente pela pessoa do mesmo sexo. Não só pela pessoa do mesmo sexo, mas pela pessoa que tem a mesma identidade. Identidade, exatamente. Se a gente colocar do sexo, a gente foca no genital. Exatamente. E um homem trans não precisa ter pau. Ele é um homem porque ele é um homem, porque ele performa a identidade masculina e é assim que ele se reconhece. Né? Sim. Hoje eu tô mais baixaria, tô falando do pau, cacete, você já viu. Tô vendo, o YouTube vai cortar você, que a gente né? Tá mais... Não tem problema. Se cortar, eu não monetizo, a gente não monetiza no YouTube. Eu sei. Então isso me dá uma liberdade imensa, né, Flávio? É ótimo e tal. Mas apesar que um dia, se o YouTube quiser colaborar, a gente ajuda, porque a vida tá difícil. Opa! A gente chega lá, Então, a gay, para mim, é uma... Sabe, é o que a gente vive tradicionalmente aqui. Eu, você, somos dois homens cis, gays. Sim. Vivemos orientado por isso. Não, sim. Quando eu falo orientado por isso, parece, o fato de ser gay orienta a minha vida. Ela pode tem que ter cuidado aí, porque as pessoas podem ter uma conceituação totalmente equivocada. Não, ele pode não orientar toda a minha vida, mas ele orienta a estrutura de como eu sou.
Sim. certo? Eu me coloco na vida através da minha orientação também, da minha identidade, da minha orientação. Aí vem o heterossexual. Esse, acho que todo mundo sabe o que é aquela pessoa que se apaixona, que tem desejo, que tem tesão, que deseja nutrir afeto por pessoa do outro sexo. Ou da Exatamente. outra, ou identidade. É outra identidade ou sexo. Perfeito. Certo? Por exemplo, um homem heterossexual pode vir a ter uma relação com uma mulher trans. Sim. Ele continua sendo heterossexual. Coloca isso na cabeça dele. Não são poucos, acho que tem bastante gente que tem esse tipo. Não, eu imagino, eu até imagino Eu que lembro sim. que antigamente, quando a gente chamava as travestis, né, vira e mexe, elas apareciam com cada homem mais bonito que o outro, e falava, olha só que danada, né, tem um poder. Então, são homens que continuam sendo heterossexuais. Sim. Eles não mudaram de orientação, nem de Sim. identidade, inclusive. Certo? Sim. A homossexual, a palavra homossexual também é orientação sexual. Né? Homossexual é aquela pessoa de ter uma relação afetiva com pessoas do mesmo sexo. Sexo Sim. não, da mesma identidade. Identidade. A gente tem um vício, né? Enfim, porque essa questão da identidade, ela também tem uma novidade. Ela sempre existiu, mas hoje em dia a gente consegue dar nome. E você enxergar uma pessoa homossexual com outra pessoa da mesma identidade é muito legal. Sim. Certo? Porque hoje eu sei que se eu me apaixonar por um homem trans, eu continuo sendo homossexual. Sim. E ele é um homossexual. Sim. Esse sim muda de orientação. Porque Exato. quando ele deixa de ser uma menina e vira um menino e continua gostando de homem, ela deixa de ser heterossexual e passa a ser um homem homossexual. Exato. Então é complexo Excelente. isso, mas é muito bacana. Porque você começa a entender as dinâmicas dos outros, né? Sim. Enfim, eu acho que a gente está falando sobre tudo isso, que é bacana, tal. E aí a gente entra, por exemplo, a pansexualidade. Né? Pansexualidade é aquela pessoa que se interessa sexualmente, afetivamente, todos os meios, por tudo. Exato. Por todas as orientações, as identidades. Essa pessoa não tem essa limitação. Ela não tem essa caixinha, esse ela saiu da continente. caixinha total. Ela não tem um continente para isso. O continente dela talvez haja, mas seja muito maior do que o meu, que me identifico como homem gay. Eu não sou pansexual. Sim. Eu só gosto de menino mesmo. Tá, viu? Aí vem a questão das lésbicas. Essas são as pessoas que sentem desejo, que sentem necessidade de relações afetivas com pessoas do mesmo sexo, ou melhor, da mesma orientação e da mesma identidade. Exatamente. Porque mulheres. Elas querem ter relações com outras lésbicas. Isso. Certo? Ou seja, mulheres que sentem atração sexual e afetiva por outras mulheres com a mesma identidade e orientação. Certo. Por quê? Porque elas podem casar com uma mulher trans. Isso. Certo? Então é muito importante falar da identidade, tá? Muito importante lembrar dessa questão. E aí a gente faz essa panorâmica básica sobre as questões de orientação sexual. Isso é bem básico, é bem... Gente, aqui não tem nenhum especialista, somos eu e o Flávio aqui aprendendo juntos. Vamos colocar assim, é básico, mas é básico para pouca gente, viu, Luiz? Porque eu também eu estranho, não que eu estranhe de uma forma ruim, mas eu não conheço todos esses termos, eu estou aprendendo muito desses termos, apesar de estar no meio. Imagina as pessoas que estão fora. Certo. Então, essa a base da nossa conversa foi feita em cima desse manual de comunicação LGBT. Exato. Que é um manual muito legal que está disponível. Eu vou deixar o link no nosso filminho ali no IGTV, ele vai estar também postado no feed, para que alguém que tem interesse em ler um pouco, porque ali tem muito mais do que isso, né? A gente lê nesse manual, inclusive, as políticas públicas que poderiam ser necessárias, direitos civis que devem ser conquistados ainda, né? Tem muita coisa. Então, eu queria fechar essa série sobre orientação e identidade e chamar para a gente ter uma outra conversa sobre direitos civis. Ótimo. Talvez eu traga mais uma pessoa para conversar com a gente. Talvez eu traga um advogado para bater um papo com a gente. Ótimo, excelente. O que você acha dessa ideia?
Acho excelente, tranquilo. Porque algumas pessoas acreditam que os direitos civis foram amplamente conquistados, a pessoa pode se casar, pode não sei o quê, mas a gente precisa lembrar que isso não é lei. Isso foi aprovado num tribunal. Sim. Certo? Isso não foi legislado. Então, se Exato. entrar um louco lá, de extrema-direita, nesse tribunal, como meia dúzia lá resolveram ficar louco, eles podem votar e tirar esse direito que não é bem a direito adquirido. Ele foi, enfim, reconhecido por um tribunal. Não é uma lei, não é uma cláusula legal isso. Certo? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu quero que fique claro. Eu também tenho curiosidade sobre isso, viu, Luiz? Porque eu acho que na Constituição não diz nada nesse sentido. Não. Isso tudo, não existe nada legislando a favor da união civil ou do casamento entre pessoas igualitário, né, que chama o casamento igualitário, pessoas da mesma orientação e identidade. Não existe lei sobre isso. Existe, sim, um julgamento a favor dessa questão. Existe jurisprudência. A maior corte brasileira votou a favor dessa jurisprudência. Vocês entenderam, né, gente? A gente não vai se alongar porque ninguém aqui é advogado, mas eu conheço um advogado muito fera nesse sentido, que eu acho que ele pode nos ajudar, tá certo? Pode, claro, Flávio, com certeza. Então vamos deixar meio que aqui marcado, nós vamos falar sobre direitos civis no próximo vídeo, tá certo? Mesmo que eu não consiga a presença dessa pessoa, desse advogado querido... A gente conversa nós dois. A gente vai conversar nós dois. Nada como estudar, fazer a lição de casa e vamos conversar. Flávio, muito obrigado. Obrigado a você. Por mais essa disponibilidade sua. Eu queria dizer que aos veteranos LGBT 50+, um beijo para todos. E na próxima semana a gente volta com mais um videozinho aqui. Beijo. Beleza.